Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o Discodécadas, um mesa-cast que une história e música. Eu sou a Isabela Machado, estudante de jornalismo e idealizadora deste projeto. Aqui nós vamos recordar os últimos 120 anos da história da música, explorando o surgimento e a ascensão dos principais gêneros musicais que conquistaram o Brasil e o mundo. Neste primeiro episódio, nós embarcamos numa jornada rumo ao início do século XX, entre os anos de 1900 e 1920, uma época marcada pela expansão industrial, pela Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, pelo fim da escravidão. Entre tantas transformações políticas, sociais e econômicas, se popularizaram dois estilos de grande importância para a história da música. São eles o blues e o choro. Para conhecermos a fundo esses ritmos musicais melancólicos e capazes de despertar emoções profundas em nós, conto com dois convidados especiais, que são o Roger Pereira e o Odair Felício. Sejam muito bem-vindos à mesa de vocês. Obrigado. Bom, eu dei uma pesquisada aqui nas redes sociais, um pouquinho sobre a vida de vocês, né? E aí vocês vão colocando outras informações, né? Vamos começar aqui pelo Roger Pereira, que é pianista, ele é jazzista e um músico admirável por suas improvisações. Eu já ouvi ele tocando. É fera, hein? Ele é fera, né? O Odair Felício é compositor, participou de grupos de choro e teve projeto que até incluiu a Inesita Barroso. Eu vou começar já esse programa falando o que foi esse projeto. Como que você conseguiu ter contato com essa mestre do jornalismo e da música? Então, como eu estava participando do grupo Isaías Seus Chorões, é um grupo que é muito famoso no Brasil todo, né, até fora. E eles montaram um projeto com a Inesita e nós gravamos um CD ao vivo no Bar Supremo em São Paulo. Até foi o equipamento, foi tudo, nós gravamos no show na hora. E nós gravamos, o projeto chamava Perfil de São Paulo, então era só música em homenagem a São Paulo. A Inesita cantava uma música, a gente fazia outra instrumental, que era no regional, né? E esse projeto gravou o CD, tem até hoje, tá disponível o CD, tudo para vender. E a gente começou a trabalhar com esse projeto viajando para vários lugares, né? Tocando em algumas cidades do interior, em teatros. E foi quase um ano ficamos tocando junto com a Inesita. Inclusive uma das músicas que nós tocávamos, que era o Sampa, né? Que era uma música, foi um arranjo do Arnaldinho, tocou na novela da Globo, na novela né? Esperança. Tocou um tempo na novela o tema, sabe? E então era a música tudo falando sobre São Paulo. E nós tocamos bastante tempo com ela, participamos do programa dela, a Viola Minha Viola, né? Então a gente tinha uma relação legal com ela. E foi por causa desse conjunto Isaías Seus Chorões, que é muito famoso, né? Então eles tinham muita entrada, muito conhecimento, até hoje, né? Eles são muito procurados, né? Então a história do choro, né, de São Paulo, é o Isaías, né? Que faz parte, né, dessa história, né? Então foi através dele que a gente conheceu a Inesita, fizemos bastante coisa junto, foi muito bacana. Eu imagino, já entrando um pouquinho nesse espaço sobre o choro de São Paulo, tem uma diferença, por exemplo, entre o choro de São Paulo e o choro do interior aqui de São Paulo? Ou não? É o mesmo estilo? Acho que é o mesmo estilo. O que é um pouquinho diferente é com o do Rio de Janeiro, né? Tem uma outra pegada, né? Os caras é um pouquinho diferente. Mas o pessoal do interior, né? Eles seguem muito o pessoal de São Paulo, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, não muda muito, não. E qual a diferença, por exemplo, do Rio de Janeiro? Quais são as diferenças aí? Eu não sei, é o estilo de tocar, né? É a maneira de interpretar, né? E então é uma pouquinha diferença, mas existe uma pequena diferença. Legal. E o Roger também, a gente veio aqui e convidou você para falar sobre blues, mas você também toca jazz, né? Toco. Qual a diferença, por exemplo, entre o jazz e o blues? Então, o blues ele tem um formato, vamos dizer assim, mais fechado na forma da música em si. Então ele tem um padrão de 12 compassos. Lógico, esse padrão ele é aberto, ele tem variações pequenas, mas basicamente eles são 12 compassos. Compassos são as divisões na forma da música. O jazz e a harmonia do blues, ela segue um padrão também bem específico, assim.
Então, às vezes a gente tá tocando por aí na noite, e alguém, vamos tocar sabe, toca um blues em Fá. Todo mundo, o músico que toca na noite, ele sabe, beleza, não precisa nem falar harmonia, blues em Fá, beleza, Fá, Si bemol, dó, tem uma forma bem fechada. O jazz, eu acho que ele é um pouco mais rico na questão harmônica, ele vai por outros caminhos, ele tem... É mais complexo, harmonicamente falando. Entendi. E, por exemplo, o blues, ele é mais melancólico, né, que o jazz. O jazz, ele teve essas referências do blues, mas ele foi criando e ganhando também outros subgêneros. Sim, sim. Né? Sim. O que faz o blues, ser um gênero mais melancólico, além da história, né? O blues, ele foi criado com base na melancolia, se for analisar, assim. Ele foi criado pelos escravos, né? O pessoal sofrendo nas colheitas de algodão, de tabaco, construção de ferrovias depois, né? Pós-escravidão, pós-abolição da escravatura nos Estados Unidos. E sempre se falava de coisas... acontecimentos do cotidiano, de coisas tristes. O cara era apaixonado por uma mulher, ela terminou com ele, abandonou, o cara vai fazer um blues lamentando o ocorrido. Sei lá, a colheita não deu certo, alguma coisa deu errado na vida, qualquer tipo de coisa. O cara tropeçou aqui num canto ali, faz o blues do tropeço. Então, tem essa questão, e tem uma questão também que é a escala, né? Tem uma notinha ali, algumas notas que deixa essa intenção mais melancólica, né? Por exemplo, quais? Tipo assim, um acorde com uma terça bemol ali, menorzinha. Quem é músico vai entender o que eu tô falando. Então, esse tipo de... Porque a harmonia na música, ela transmite sentimento, né? Então, você tem harmonia que você... esse acorde aqui, se for... Mesmo pro leigo, você fala assim, esse acorde aqui transmite o que pra você? Esse acorde é mais alegre, vamos dizer assim. E esse aqui, muda uma notinha que você muda... A pessoa, esse acorde é mais triste, é mais melancólico. Então o blues... tom menor, né? Tom menores. Então o blues, ele usa dessas notinhas blue notes, assim, para deixar aquele clima mais triste, mais tristonho, mais melancólico, para expressar realmente sofrimento, né? Porque o pessoal não tinha muita alegria, né? Era uma vida dura, né? Vida pesada, de trabalho e... Exploração, né? E abafamento da cultura. Então, eles tinham que extrapolar isso de algum modo, né? O choro também ele tem esse lado mais melancólico, né? De despertar esse sentimento. Você poderia explicar, por exemplo, quais são as características no jeito de tocar que expressam esse sentimento do choro? Então, o choro, eu acho que a choro tem até certa até alegre, né? Tem muito choro que é bem alegrinha, bem... Apesar do nome? Do nome, é bem, né? Agora tem choro que nem em tom menores, assim, sempre é mais melancólico, né? Isso é como é que fala? A expressão de tocar, né? A interpretação, né? Que o pessoal faz, o solista, né? Então, leva esse lado pro lado melancólico, e o choro também sempre tem uma história, o choro. Cada choro tem um motivo. Ou ele é homenagem a alguém, ou alguma coisa que aconteceu, eles fazem um choro. Né? Por exemplo, tem choros lá que é homenagem, por exemplo, Sarau para Rafael. É um choro que o Paulinho da Viola fez em homenagem ao Rafael Rabelo. Então, sempre tem um motivo que traz essa emoção, essa coisa toda, sabe? Tem uma história por trás que influencia. É alguém que, por exemplo, tem alguns shows que o Arnaldo, que foi o rapaz que eu estudei com ele, né, o Arnaldinho do Cavaco, que é também um ícone do choro em São Paulo, agora dessa nova geração, e ele faz bastante choro. Ele fez um choro para mim também, Dalton chama, porque ele pega a característica da pessoa, né? Eu era influenciado pela Bossa Nova, sempre gostei de Bossa Nova, né? Então, toda vez que eu ia fazer algum acompanhamento, eu fazia os acordes de Bossa Nova no show, né? Os tradicionais não gostavam muito, não, os tradicionalistas. Os puristas. Esse cara não achava meio ruim. E ele fez uma música chamada Dalton, que é bem bacana também, assim, bem levado para um lado da Bossa Nova, tudo mais em choro. Então, essa interpretação, né, que tem no choro, que eu acho que traz essa emoção,
Você pode ver, um cara vai tocar um choro com um sopro, né? Um clarinete. Não, o clarinete ele chora assim, sabe? É bem característico. Desperta aquela emoção. Nossa, ele faz, ali né, um que som, faz mano. você sentar E é uma ali. harmonia muito rebuscada, é muito linda, né? A harmonia, o choro tem uma harmonia, ele tem um caminho, sabe? É diferente do jazz, né? Eu acho, porque o jazz, a improvisação do choro também é em cima da harmonia. O Sim. chorão, ele não foge da estrutura da música, ele vai, se tem A, B, C, a música ele segue o improviso, né? Tanto na parte A, no B, sei lá, no que ele vai entrar, cada um escolhe o momento que vai improvisar. Então, ele segue a estrutura da música, né? E improvisa em cima da melodia, o choro. E agora entrando um pouquinho mais desse lado pessoal de vocês, que eu sei que vocês têm muita história, eu queria que vocês compartilhassem quando surgiu essa conexão com o gênero musical, né? Você toca com certeza outros ritmos musicais, Sim. né? O Daí também. Quando que começou essa relação, assim, essa conexão mais forte com esse gênero e você pensou, não, eu vou viver disso? Então, quando eu trabalhava, né? Eu conhecia um pouquinho de harmonia, mas eu comecei a perceber que eu estava para trás, estava limitado. Eu fui em busca de aprender. Eu fui procurar alguém para estudar. Me indicaram o Arnaldinho do Cavaco. Eu comecei a estudar com ele. E ele era chorão, né? Já nato, né? Já escrevia choro, já tocava com os caras bons em São Paulo, tudo. Ele começou a escrever para mim o choro, eu comecei a conhecer o choro a partir disso. Ele começava a escrever as harmonias para mim, 20 horas, falou, vamos começar a tocar junto. Ele escrevia os repertórios, a gente montava uns choros diferentes que ninguém tocava, sabe? O lado B. O lado B, então a gente ia nas rodas de choro, os caras ficavam tudo bravos porque tocava as músicas que eles não conseguiam acompanhar. Aí eu fui me inteirando assim, comecei a gostar do choro, né? Aí comecei a participar de muitas rodas de choro. Aí a roda de choro te dá abre um leque de conhecimento muito grande, que você toca com... O roda de choro é aberto, não tem esse negócio não tem apresentação, não. Cada um entra, chega e toca, e você tem que acompanhar todo mundo, tudo quanto é choro, você vai aprender. Eu fui desenvolvendo, fui aprendendo, fui conhecendo o choro, né, assim, e pegava tudo né, na hora de ouvido, tudo lá. Eu fui caçando no acorde. E depois até quando entrei no Isaías, então quando eu entrei no Isaías, cara, foi uma loucura. Porque os caras têm uma carga de conhecimento muito grande, de choro, né? Muito amplo o repertório, né? Aí eu fui conhecendo, aí também fui pesquisando, fui atrás, né? Comecei a buscar também, para poder me melhorar, né? Para poder conseguir tocar junto. E tem o seguinte, né? Geralmente nesses grupos, nessas rodas, tem muitos violão de 7 cordas. E os de 7 cordas tem bastante. Tem a baixaria, baixaria. Então, quando eu entrei no Isaías, eu falei, não sou muito de fazer baixaria, porque o violão de 6 cordas, ele faz a terça no choro. O 7 cordas faz o grave e o violão de 6 cordas faz uma terça no baixo, né? Eu falei, eu não sou muito de fazer baixo, meu negócio é só harmonia mesmo. Aí ele falou, não, pode deixar com meu irmão, eu quero deixar meu irmão livre. O Isaías e o Israel Bueno de Almeida são irmãos, né? O de 7 cordas. Ele falou, eu quero que meu irmão fique livre para fazer os baixos, você só faz a harmonia. E leva o balanço, né? Eles achavam legal que fazia um balanço legal e tal. E aí entrei no conjunto, eu, Arnaldo, no cavaquinho e o Guta no pandeiro. Aí nós tocamos no Isaías. Aí, nossa, aí ampliou mais ainda o conhecimento, né? O Israel escrevia muito, ele é compositor também, escrevia... Você sabe que nós gravamos um CD? Ele cheguei no grupo depois de um mês, ele falou, nós vamos gravar um CD. Eu falei, tudo bem, né? Vai ter ensaio, tudo. Rapaz, nós fomos no estúdio lá, o cara já vinha com a cifra assim, essa é sua, essa é sua, essa é sua. Senta aí, vamos fazer. E bora lá. Meu, dava uma passada e eu não tinha tanta habilidade assim naquele momento, né? Naquele tempo, para poder... Aí gravamos o CD assim. Nós acabamos ganhando o prêmio de melhor CD instrumental de 2001, 2000. Prêmio Movimento, foi um prêmio que tem em São Paulo, que são vários críticos, né? Da Maestro, que faz o julgamento, né? E nós ganhamos o CD, o melhor instrumental, gravado assim tudo na base do improviso. Do improviso. Acho que faz parte até do choro, esse tipo de coisa. Legal. E você, Roger? Quando começou assim a sua conexão com blues, por exemplo? Então, eu comecei a ter contato ter contato não, achar que eu gostava de instrumento desde criança. Eu ganhava instrumento de brinquedo e gostava de tocar aquilo. Eu ficava ali brincando. E depois um dia tirava as músicas de ouvido.
Ah, passava uma música na televisão e ia lá no brinquedinho, às vezes um xilofone, era um orguinho que tinha que era de pilha da Hering, naquela época, foi nos anos 80. E tirava lá, eu acho que meus pais viram e falaram, esse moleque aí, acho que talvez leve jeito, né? Aí coloquei eu pra estudar na escola de música mesmo. Aí eu estudei, tipo, dos 8 aos 15, órgão eletrônico, que é aquele instrumento que tem pedal, você tem que coordenar o pé direito no volume, pedal, que tem uma oitava no pedal no pé esquerdo e mais 2 teclados. Aí chega a fase de adolescente e dá uma desencanada de tudo, né? Aí eu larguei, assim, deu uma desanimada. Aí com 20 anos, um amigo meu falou, ô, Roger, quer voltar a estudar música? Se a gente entrar de dupla, tem desconto na escola. Aí você falou, então vou aproveitar. Vamos, aí eu entrei com o Jorge Vidal. O maestro Jorge Vidal. Aí que eu fui me ligar em outros estilos, aprender harmonia, teoria musical mesmo, mais elaborada, mais avançada. Aí eu tive contato com jazz, com blues, com bossa nova, com MPB, porque até então, anteriormente, era bem limitadão. Depois que eu fui... Você ouve aquela sonoridade assim, você fala, nossa, isso aqui é diferente. É diferente, a gente vai percebendo. Gostoso, é bom, assim, igual você falou, a música, estudei, né? mano. Eu não estudo, eu toco de ouvido. Olha. Eu toco de ouvido, mano. Eu só sei cifra. Cifra eu estudei. Eu estudei assim, tudo é decorado na minha cabeça. Eu toco choro, tudo decor. O pessoal fica tudo... Fica horas estudando. Não, imagina, hora nada. Eu pego rápido. Eu tenho facilidade de pegar assim. Então, transportar tom, essas coisas, eu tenho facilidade. Olha. Então, mas eu nunca estudei. Comecei a estudar cornado, não deu tempo. Ele começou a falar, vamos tocar. E começamos a tocar, larguei pra lá. Aí não Você estudou na escola da vida mesmo, no dia a dia, né? De entrar na roda de choro. Se vira aí, vai errando, né? Vai errando. Vai acertando, aí você começa a entender o caminho das coisas. Começa a perceber. E vai abrindo um leque assim de conhecimento na harmonia, cara. Você vai pegando o jeito, né? Depois você vai usando aquilo que você aprendeu, você vai aplicando no samba, na bossa nova, você vai colocando aquelas coisas que você aprendeu no choro, né? É igual você falou, a busca pelo conhecimento, né? A gente tem essa curiosidade de não estar satisfeito. Então a gente começa a ir para frente, a buscar outros sons, outros acordes, outros estilos. Os acordes, por exemplo, a montagem do acorde, exatamente, eu não sei montar. Se eu for montar, eu conheço mais ou menos, eu sei um pouquinho, porque eu fui dando uma xeretada tudo, né? Com quarta, com quinta, com 11ª aumentada, essas coisas todas. Mas eu olho o acorde assim, eu já sei qual que é, eu sei a montagem dele, sabe? Alguma coisa escapa, porque também tem milhões de acordes, né? Não dá pra gente gravar tudo, mas é tudo gravado na minha cabeça. Então, quando eu vou acompanhar alguma cifra, assim, eu bato o olho assim, eu já sei mais ou menos, porque tem um acorde e tem várias maneiras de você escrever também, né? Entendeu? Você pode escrever meio diminuto, ou então com quinta menor, né? Tem vários jeitos de você escrever. Tem o jeito que o americano usa, tem o jeito que é usado aqui, então... Essa diferença mais ou menos eu conheço. Então eu me viro assim quando eu vou tocar algum lugar, gravação, alguma coisa, eu me viro por causa que tem a cifra, tiver cifra, eu me viro. Intuição, né? Tem a questão da intuição também. Tem intuição, música antes de tudo, antes do estudo, a intuição. É o caminho, né? Sabe o caminho, você vai pegando, você sabe aquele caminho. O pessoal fala, meu, caramba, como você sabe para onde vai? Eu falo, não sei te explicar, é uma coisa que... E vem Você vai indo. Vem do além. Vem do além, mano. Uma coisa assim. Os mistérios da música. Mas, por exemplo, eu tava no primeiro episódio, na verdade, eu tava conversando com outros cantores, com outros músicos, e eles falaram da importância da improvisação e da escola da vida, assim, pra ter repertório, né? E aí eu gostaria de saber também qual episódio ou qual momento, acontecimento da vida de vocês que foi muito marcante, assim, que envolve o choro, no caso do Odair, e o blues, no caso do Roger. Tem algum momento marcante, assim, que você lembra à noite e você fala, caramba, como que eu passei por isso? Olha, eu tenho um monte, vários. tem que escolher o mais especial. Olha, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, que eu até chorei depois do espetáculo, foi uma coisa que me emocionou muito. Nós tocamos os 4 movimentos do Retrato, Suíte Retrato do Radamés Inátili. É uma obra que ele criou para homenagear alguns... Na época eram 4 músicos que fazem história no Brasil, né? Que eram um ícone da história, né? E ele fez 4 movimentos, era o retrato, retratando a música de cada um deles, o jeito de tocar de cada um, o estilo de música dele. Então ele escolheu primeiro Pixinguinha. Olha. Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros e Chiquinha Gonzaga.
Então, o Pixinguinha passou o choro, né? O Ernesto Nazaré das valsas, né? Que era tocar moça. O Anacleto Medeiros, aqueles shots, né? Que fala shot, não sei como é que é a pronúncia, que é tipo shot, né? Depois passou a ser o shot. E a Chiquinha Gonzaga, que era uma xixe, né? Que era a corta-jaca. E ele fez essa obra para solista de bandolim regional e orquestra de câmara. E orquestra de cordas, quer dizer. E nós tocamos isso em São Paulo, no Teatro São Pedro, com a orquestra de câmara São Paulo, o regional nosso e a orquestra, e nós tocamos o Teatro São Pedro, era um teatro lindíssimo, maravilhoso. E tava mó chuva aquela noite que a gente ia tocar, e a Rede Globo foi lá e fez uma chamada um pouquinho antes, nós tocamos um pouquinho da peça, o teatro lotou, as mezaninas assim, tava lotado de gente. E depois, quando acabou assim, a música, nossa, o teatro ficou em pé, batendo palma pra gente, sabe? Nossa, que emocionante. Nossa, não esqueço nunca isso aí, cara, foi uma coisa maravilhosa. E eu tive que me virar para também tocar aquelas peças lá, porque tinha que montar as harmonias do violão de 6 cordas, cara, foi duro, viu? Eu me lasquei, mas consegui. Outro evento legal também, toquei nos Violões Brasileiros, que é um projeto que existe até hoje, que nós tocamos lá no Memorial da América Latina, e fomos nós e o regional do Época de Ouro, que era o regional do Jacó do Bandolim, e do Idino 7 cordas. Então vinham 3 violões, os violões tocar uma peça cada um deles, né? Adivinha quem veio? Paulinho Nogueira, Yamandu Costa, Paulo Bellinati, a Edson Alves, quem não lembra mais, tinha um rapaz que tocava viola de Brasília, muito bom, nós tocamos até o Trenzinho Caipira junto com ele, então foi um espetáculo maravilhoso também, que marcou, né? Eu tenho até a camiseta hoje ainda que eu ganhei na época lá para tocar, né? Todo mundo tocou igual. Então tem vários eventos que nós tocamos também no Rumos Musicais, do Sesc do Itaú Cultural, com a Elismar do Espírito Santo, a Silvinha Góes e a Leia Freire. Eles tocaram choro contemporâneo, nós tocamos choro tradicional. Incrível! Foi gravado, eu tinha a fita, mas depois, antigamente era aquelas fitas, depois que bolorou tudo, no vídeo eu passar perdi. Então, foi tipo um dueto? Não, nós tocamos choro tradicional, depois eles entraram e tocaram o contemporâneo. Mas era uma improvisação, mas nossa, você ia ver que loucura. E vai indo. Os caras tocaram, nossa, que maravilha, coisa que inesquecível. Legal. E você, Roger, tem algum momento especial? Eu comecei a tocar assim profissionalmente lá por 2003, por aí. Que eu fui... Você é um bebê ainda. Era mesmo. A gente tinha, quando eu tava estudando com o Jorge, a gente fazia audições, né, assim, da escola, né? Então, vamos tocar no fim do ano, ia no teatro, tá? Depois a gente ia comer em algum lugar, e numa dessas audições a gente foi comer no Templo Bar. E lá tinha um piano. E eu não tocava profissionalmente, só estudava. Aí eu dei uma canja lá, toquei uma música. Aí o Fernandão lá falou, precisa marcar uma data aí pra você. Eu falei, que? Marcar data? Como assim? Você tá me chamando pra tocar no bar de verdade? Valendo mesmo? E comecei a tocar lá com o Vampirinho, Marquinho. Se você estivesse em São Paulo, você ia ser... Nossa, o pessoal ia te pegar lá, você não ia escapar, mano. E depois teve uma... Bom, ele é bom pra caramba, toca muito. Eu já ouvi fera ele. demais, eu sou fã. Aí uma vez o Fernando lá falou, Roger, você vai tocar com o Lito Robledo, baixista acústico, já gravou com Johnny Alf, Jobim, e falei, nossa, eu fiquei tipo uns 2, 3 dias sem dormir, falei, não como pode? Eu comecei a tocar agora, não vai dar certo, aí isso aí tem que encarar, né? Foi que eu fiz, que aconteceu comigo. Não dá pra você fugir, você vai fugir da vida. Caí de paraquedas aí, me virei, mano. Você vai tremendo na base, vai nervoso e vai lá, encara e faz a coisa acontece, de qualquer jeito acontece. Você sempre aprende, né? Sim. Nesse dia foi um aprendizado, toquei com ele, uma referência, assim. Nossa, foi um... É que nem eu falo, em São Paulo é diferente de Bauru. Bauru tem pouco espaço para você tocar, principalmente choro. Choro não tem lugar para tocar aqui. Aqui eu ia até perguntar isso. Em São Paulo é diferente, é muito, muito grande, apesar da concorrência ser muito grande também, mas tem lugar para todo mundo. Milhões de pessoas, nossa. bares. E na época que eu tocava no Isaías, não tinha tanto grupo assim de choro. Tinha o Isaías, tinha o Evandro do Bandolim, que era um regional famoso, tinha o Papo de Anjo, que é do Edmilson Capelupi, que é
é um 7 cordas famoso também, tem bastante. Eu toquei com o Luizinho de 7 cordas, imagina, ó. A gente tinha porque o choro é assim, né? Hoje você toca com 2, 3, amanhã você arruma um show, chama outro, vai, mistura tudo, vai tocando, né? Não é um conjunto sempre fixo, assim, né? Sempre... Vai o sub, né? É eu não posso hoje, vai o sub, vai outra pessoa no lugar. Então, e lá tem muito mais possibilidades, né? Entendi. De você fazer esse... E como o grupo do Isaías é muito famoso, né? Então surgia bastante coisa diferente, assim, especial para fazer, né? Sabe que uma vez nós fomos tocar num almoço para a Orquestra Filarmônica de Berlim. Nossa, rapaz. Eles estavam em São Paulo, numa turnê, não sei o que era lá, e ia ter um almoço num espaço cultural que tinha lá, e convidaram o grupo para a gente ir tocar. Até foi o JG, que foi um clarinetista também, muito bom, foi convidado, ele foi junto com a gente. E nós tocamos choro, aí um rapaz da orquestra pediu para dar uma canja. Ela subiu no palco e tocou uma bossa nova com a gente lá. Ele tocava o quê? Ele tocava clarinete. Aí tocou o clarinete, Nossa, clarinete é bonito tocou demais. umas bossa novas com a gente lá, pediu para tocar da orquestra. Então são coisas legais, né? São coisas... As interações, né? A interação a gente não esquece. A gente sempre coisas, aprende, né? com... Imagino. E como que, por exemplo, por que o senhor acabou vindo para Bauru e como que é também manter os grupos de choro no interior de São Paulo, por exemplo, que não conhece tanto o gênero? Então, eu na verdade, quando eu saí de São Paulo, eu fui pro litoral. Eu já tinha saído do Isaías, né? Porque essas coisas tem um ciclo, né? Depois eu montei, depois que eu saí do Isaías, nós montamos um grupo, eu, o Arnaldo e o Guta do Pandeiro, nós montamos um grupo, chamava Choro Arte. Aí entrou o Rodrigo da flauta, você imagina. Olha. Rodrigo Castro, um dos maiores flautistas que tem em São Paulo de choro. Nós montamos um conjunto e começamos a tocar. A gente ia tocar em bastante lugar. Aí botamos o Luizinho de 7 cordas para fazer o violão de 7 cordas. Mas o Luizinho é que nem a Denise aqui em Bauru. Ele toca de tudo. Todo mundo, o mundo inteiro convida ele para tocar. Ele grava com um artista da televisão. Ele dava mancada no ensaio, não ia. Então nós falamos, Luizinho, ó, não dá, nós vamos dispensar você. Tira uma sarna, né? Que o Luizinho, imagina, dispensar o Luizinho. Uma cara. lenda. O cara é lenda, famoso até hoje. Ele mora em Santos agora. E aí nós colocamos o Marco Betaglia, que é no violão de 7 cordas também, que é autodidata, mas dá aula, tudo, o cara é bom pra caramba também. Aí nós começamos a tocar, e aí eu mudei pro litoral, porque meus pais moravam lá, estavam mal, doentes, eu e minha esposa fomos lá pra cuidar deles, ficar com eles. E eu tocava de vez em quando com o pessoal lá aqui em São Paulo, com esse grupo aí. Aí depois foi indo, foi diminuindo, porque fica longe, né, então... Aí nós resolvemos, depois meus pais morrendo, tudo, minha esposa tem família aqui, né? Ela morava aqui quando eu conheci ela. Eu tocava em São Paulo, ela foi lá com a prima dela fazer uma visita lá, foi ver eu tocar num barzinho com a prima dela lá no Bexiga. Eu conheci ela, nós casamos, então no fim, bom, resolvemos vir para Bauru. Cheguei para cá, eu liguei para cá, falei, deixa eu ver se tem grupo de choro lá em Bauru. Liguei, conheci o Ivan Melilo. Nossa, Ivan Melilo, era o choro fino aqui de Bauru. O Melilo, o Borracha 7 cordas e o Gordo no pandeiro. O Gordo agora é sambista, né? Toca com todo mundo aí. Aí eu falei, olha, vem pra cá que a gente conversa e tal. Aí eu vim pra cá, conheci o Ivan, toquei um pouco com o Ivan, fizemos um grupo de choro aqui, eu toquei com ele. Aí o Ivan falou, vou embora pra São Paulo, que aqui não tem espaço pra tocar. Aí ele pegou e foi embora. E eu acabei ficando aqui. Aí foi indo conhecer a Marli do piano, o Edu do trombone. Puta, toquei pra caramba com o Edu, Você lembra que teve um boom de choro aqui em Bauru, do Noz Moscada? Lembra que era o Jeribá na época? Não cheguei a tocar no Jeribá. Você não chegou? Eu tocava no Aeroclube. Nós tocávamos toda quinta-feira, fazia roda de choro no Aeroclube. Eu, Edu, o Lemão no cavaco, né? A Marli, ela levava como chama? Escaleta? Escaleta. Ela levava a escaleta, a gente fazia lá toda quinta-feira Então começou a desenvolver o choro no Aeroclube. Nós começamos a tocar bastante. Aí depois o que aconteceu? O Edu foi embora. Tá morando no Rio. O Borracha foi pro Rio. O Ivan... Foram beber na fonte. O Ivan, né? o Renan Bragato, que era muito instrumentista, tocava pra caramba, foi embora pra Curitiba. Todos os músicos, tinha o Olavo, que tocava 7 cordas também com a gente lá no Aeroclube, foi embora pra Bertioga. Sumiu todo mundo, cara. Ficou só eu aqui. Ficou eu, o Lemão do cavaco,
O Paulo Maia toca também choro, né? Sim. O Paulo Maia, mas ele não é chorão, né? Ele toca em tudo também, né? Mas ele é mais... Ele toca de tudo mesmo. Então, ele é mais, não é muito chorão. Ele toca de choro, ele gosta de tocar choro, mas não é chorão. Então, ficou meio ruinzinho, caiu o choro. Então, agora que eu estou tentando levantar o grupo, levantar novamente o choro, com o grupo que eu tenho. Qual grupo que o senhor Então, tem? Eu tenho um grupo de MPB que chama Sotaque Brasileiro. A gente toca de tudo, toca música bossa nova, né? Até tinha convidado ele a fazer um projeto com a gente, que era música do Edu Lobo, Chico Buarque e tudo. E a gente toca choro também, choro cantado, que a Lilian, tem uma cantora que chama Lilian Sartori, que ela canta com a gente. Ela canta choro também, canta muito bem também, super. Eu toquei com ela uma vez. Ela canta muito, bem. então. E a gente nós estamos com esse grupo, e assim, quando tem um choro instrumental, nós vamos com um quarteto. E aí põe outro nome, põe Sorrindo no Choro. Agora, quando tem algum evento que dá para ir a cantora, ela vai junto, então nós vamos como Sotaque Brasileiro. Então, assim, e estamos tentando ver se vira o choro aqui em Bauru novamente. Legal. Agora, indo um pouquinho mais sobre a história do gênero, para a gente se aprofundar um pouco mais, eu vou começar com o Roger aqui. A gente mencionou aqui na introdução que o blues foi um gênero que surgiu num período escravagista ali dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, né? Só destacando aqui que o sul era uma região supremacista, uma região totalmente branca, voltado para a escravidão. Né, a gente vai mencionar no próximo episódio o jazz, que fala sobre a guerra de secessão, que foi a guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos, que gerou esse conflito, justamente por conta da escravidão dos Estados Unidos. Eu queria saber como que, num período tão difícil, né, em que os negros eram submetidos, como que o blues surgiu como um movimento de resistência? E como que ele também manifestou essa indignação dos negros sobre a condição deles nessa região? Acho que isso faz parte voltando àquele assunto da questão de você falar sobre os problemas que você está passando. O blues tem isso, surgiu, ele mesmo é isso mesmo. Ele surge da vontade da pessoa se manifestar contra as coisas que estão acontecendo, até politicamente, para unir, para criar uma força entre eles e tentar modificar o sistema, né, a história. E o blues, ele teve referências da work songs? Se puder explicar um pouquinho o que são as work songs. Work songs é quando os escravos estavam lá nas plantações e tudo. Eles ainda não estavam alfabetizados, eles não sabiam inglês direito, então eles cantavam essas work songs para ajudar a dar uma motivação naquele trabalho pesado, né? Então, tipo como se fosse pergunta e resposta. Uma pessoa cantava alguma coisa, aí o grupo restante respondia também cantando, e isso ia dando um ritmo para aquele trabalho difícil e amenizava aquela dor, né? Amenizava o problema, era um tipo de escape, né? A arte sempre é como um escape para o ser humano, né? Então isso ia no dia a dia para superar essa dificuldade, né? Então, e depois após a abolição da escravatura, os negros puderam participar das coisas religiosas. Então aí juntou aquela harmonia, aquele conhecimento que vinha da cultura europeia, junto com aquela cultura que vinha da África. Aí começou essa junção que é o embrião do gospel, vamos dizer assim. Entendi. Eu li um pouco que os negros também eram submetidos a esse processo de evangelização, né? Sim. Principalmente na região sul. Então, assim, o blues, ele surge desse movimento de exploração da mão de obra negra, né? Durante a escravidão. Tanto lá e no Brasil foi pro choro e lá o blues. Um negócio interessante que às vezes a pessoa fala, mas por que tem essa diferença se eram africanos? E por que no Brasil, tipo, da América Latina para cá, e nos Estados Unidos tem uma diferença, assim, de ritmos, né? Um negócio interessante que eu li é que
nos Estados Unidos foi proibido o uso de instrumentos pelos escravos. Cara... De percussão. Então, você não pode mais porque eles achavam que com aquilo eles se comunicavam entre eles. Mas, de fato, era um instrumento. Eu tava lendo, inclusive, desculpa interromper aqui, porque é um assunto que eu queria muito entrar com você. Que foi a proibição do tambor nos Estados Unidos. Exatamente, isso aí. Por isso que aqui no Brasil teve mais tambor e lá foi proibido. Outros instrumentos lá foram... Aí o que eles usavam? Você vê que, por exemplo, a música americana tem muita palma, né? Você vê e o sapateado também. Mais pra frente... Né? Você não tem batuque, você não tem tambor, você vai no corpo. Então, interessante. Palma, é sapateado, essas coisas. E isso, eu acho que isso é além do quê? Das regiões dos escravos. Nos Estados Unidos, os escravos foram trazidos do oeste da África. No Brasil, é um pouco mais para o centro da África, ali no Congo. Então, a África é um continente imenso. E às vezes a gente pensa que é tudo... a África é tudo a mesma coisa. Não. Você olha o mapa da África, é aquele monte de país. Cada um tem uma cultura. Cada um tem um jeito de batucar diferente. Então, essa mistura é imensa. E quando eles chegavam nos Estados Unidos, lá, né, os escravos, eles espalhavam os escravos que eram conhecidos. Vamos supor que pegou um monte de uma região ali. Eles separavam, que é para não conhecer o outro, para não... começar a criar uma união entre eles. É muito... Muito louco isso. Louco. Isso aqui foi muito semelhante aqui no Brasil também, né? Foi uma estratégia que os navios negreiros usavam, né? Eles pegavam também o pessoal... os negros, né, no continente africano, chegavam aqui e misturavam para que os brancos, né, que escravizavam os negros, eles faziam de tudo para que não houvessem movimentos, né? Então, lá nos Estados Unidos teve a proibição do tambor, teve a proibição, enfim, foram espalhados essas comunidades, e aqui no Brasil também as famílias eram, né, a mãe era... Não tinha histórico. Vendida. E é uma coisa que também eu queria perguntar. Você falou que... O Roger falou assim que o blues, ele é uma mistura. O choro também é uma mistura. Da onde que o choro tem mais referência? Ele é mais europeu? Ele é mais africano? Porque eu cheguei a ler que o choro, ele chegou com a família portuguesa pra cá. Você pode contar um pouquinho quais são essas referências, assim? Então, eu mais ou menos um pouco que eu sei, tem uma influência africana também, né? Que eles... Inclusive, o nome de choro é por causa daquela dança que eles faziam nas fazendas, né? Os escravos faziam nas fazendas, eles chamavam de cholo, né? Que era um tipo de uma dança assim para... como é que fala? Indicar qual pessoa que ia dançar com a mulher. Ele ia fazer o choro, fazer tipo o batuque que batia em umbigo, assim, com umbigo para dançar. Então, para ir Eu não sabia disso. Não, o batuque era esse tipo de coisa. Então, batia um umbigo e ia para a dança do salão, no terreiro, né? Então, começou a chamar de cholo. Então, que era um nome utilizado lá. E depois passaram a começar a chamar de choro, por causa das influências dos portugueses e tudo. E aí começaram... Essas coisas vão modificando, né? Aí começaram a escrever choro com CH. Então, o nome do choro, na verdade, surgiu por causa dessa história, né? Alguns falam que foi por causa disso, outros falam que é porque é choro melancólico, é uma coisa melancólica, choro, dá vontade de chorar. Eu acredito mais que seja mais por causa dessa influência da africana, né? Dos portugueses, do que esse lance do choro ser melancólico. Eu não acho o choro melancólico, sei lá. Para mim, eu acho que o choro é harmonioso, né? É melódico, né? Então, eu acho muito lindo as harmonias e tudo. Então, eu acredito que mais o nome choro venha mais por causa dessas influências da europeia e da África do que esse lance de ser melancólico. Tem bastante influência da música francesa também. Francesa, né? Questão da harmonia, do formato do choro, né? A, B, C, volta pro A. Começava com A e B, né? Depois, a tradicional, o choro mais antigo era A e B. Depois foi mudando para A, B, C, né? São três a forma, né? Então tem três partes, né? Do choro, né? Então é mais ou menos isso, um pouco que eu sei. Sim, agora voltando aqui também no blues, eu tava pesquisando e eu vi um trecho de um livro que é muito interessante para a gente conversar aqui, que é a História do Blues, o nome do livro do Paul Oliver. Ele fala que o blues é um estado de espírito e a música que dá voz a ele.
O blues é o lamento dos oprimidos, o grito de independência, a paixão dos lascivos, a raiva dos frustrados e a gargalhada do fatalista. É a agonia da indecisão, do desespero dos desempregados, a angústia dos destituídos e o humor seco do cínico. O blues é a emoção pessoal do indivíduo que encontra na música um veículo para se expressar. Ou seja, né, o blues é uma contrapartida, né, ele atravessa, né, o povo negro que vivia naquela situação de exploração soube, através do blues, se expressar. Como que, agora eu pergunto para você, como que o blues permitiu essa conexão e essa popularização depois? Tem uma frase, pegando esse gancho, que fala que o blues é a dor criada para curar a dor, né? É mais ou menos esse... É interessante isso aí. Verdade. Mas após a abolição da escravatura, os negros foram se espalhando, né, ali no sul dos Estados Unidos, acabando desembocando em New Orleans, né? Ali o New Orleans era um caldeirão ali de cultura, e vinha europeu, e vinha gente de quanto é lugar do mundo. E aqui, imagina, misturando tudo ali, a cultura francesa, cultura americana, inglês, ali, toda a cultura ali. Ele foi fervilhando, foi virando um caldeirão. E depois teve depois acho que após a Primeira Guerra, os negros começaram a ir para o norte dos Estados Unidos. Aí começou a espalhar, levar aquela música do sul para as regiões do norte dos Estados Unidos. E teve um trabalho interessante de um pessoal, dos irmãos Lomax, acho. Que eles trabalhavam, não sei se era numa gravadora na época, eu não lembro. Mas eles colocavam no carro equipamentos de gravação e ia para o interior, lá para o sul dos Estados Unidos, captar aquele... Dentro lá das fazendas, dentro nos guetos, lá captar com aquela... Ainda era rudimentar ainda os equipamentos de gravação, né? Para captar, para não perder essa cultura, né? Então, hoje tem muita coisa que a gente escuta daquela época que, graças a eles, que conseguiram ir lá ir para o interior, lá para as fazendas e tudo, nas cidades pequenas, e gravar esses bluseiros, as pessoas que eram desconhecidas. E essa música foi espalhando. Esses irmãos Lomax foi muito interessante. E teve uma gravadora também, que acho que era Chess Records, de xadrez, né? De chess. Que também começou a pegar esse pessoal aí, aquele carinha que tava com o violão, que, pô, essa música aqui, esse negócio é bonito. E começou a gravar isso e jogar para todas as regiões americanas, né? Pro mundo, né? Depois. Legal. E no caso do choro, eu fiquei com uma dúvida, né? O que são regionais? São grupos de choro? Grupo de choro. Por que leva esse nome? Então, eu não sei exatamente por que existe. O que eles mudam. Né? Hoje em dia, antigamente você falava conjunto. Antigamente tinha conjunto de rock, né? Era um conjunto. Hoje é banda. Os caras, não, tudo é banda, então, hoje em dia. Então, naquela época, quando juntava o pessoal que tocava choro, eles chamavam de regional. Era a formação que era tradicional do choro, né? Que era violão, cavaco, um instrumento de sopro, né? E um solista, né? Bandolim, no caso, depois. Mas era flauta, né? Então eles chamavam de regional. Então, eu não tenho certeza o motivo que chama regional, não sei te dizer, mas o que eu sei é isso, que quando tinha o grupo de show na estrutura original, eles chamavam de regional. E depois, desculpa, pode falar. Não, pode. Aí foi entrando outros instrumentos, né? Foi entrando piano, né? Trombone, clarinete, tudo, aí foi juntando esses outros tipos de instrumento, mas o nome realmente original para grupo de choro é regional. Eles chamam de seria regional. Um sinônimo, como se fosse sinônimo de banda, sinônimo acho que é um sinônimo, porque eu já tentei descobrir, não tem uma explicação lógica do por que chamar o regional, não sei dizer ainda. Entendi. E, por exemplo, é uma coisa que eu fiquei muito na dúvida. Eu tava ouvindo o Paulinho da Viola e só tava o violão. O Viola ou o Paulinho Nogueira? O Paulinho Nogueira, desculpa. Esse mesmo, Paulinho Nogueira, e só tinha o violão. O choro, ele só precisa do violão, no caso? Não, é que assim, o Paulinho Nogueira, ele era solista de violão. Ah.
entendeu? Eu sou um cara que faço harmonia, eu não sou solista, eu não sei solar. Eu não, Solar, tipo, fazer a melodia. fazer a da melodia, música. tocar a melodia, né? Eu faço a harmonia. Também nunca me propus a fazer, pode ser até que eu faça alguma Nossa, coisa. com certeza. Mas eu só faço harmonia. E o Paulinho Nogueira, como é que fala? Ele era solista de violão, né? Então, que nem o Baden Powell, ele era solista de violão. Então, por isso que você escuta muito o violão. Ele sozinho, ele consegue fazer a baixaria, a harmonia, né? E o solo, né? Entendeu? Ah, São entendi. arranjos que eles fazem para violão, né? Então, dá para tocar o choro, mas o choro é legal mesmo com o regional completo, né? Com os Aí, instrumentos de nossa, percussão e aí, tudo. pô, o 7 pandeiro, cordas. 7 cordas, o pandeiro. Mas quem, por exemplo, protagoniza a cena é o violão. Normalmente é o solista. O pessoal que sempre olha o solista, que é no caso, o mandolinista ou o clarinetista, sei lá, o flautista, sempre ele é o que comanda, né? Porque ele que sola a música, ele que faz a melodia, né? Você entendeu? Entendi. Uma coisa que eu também fui pesquisar, o Daí, é que antes o choro só era instrumental. Depois É. ele foi ganhando. Ele sempre foi instrumental. Aham. Inclusive, nas rodas de choro, quando aparecia alguém para cantar, todo mundo fica bravo. Os chorões tradicionais, eles Não quero mais. não quer que entre ninguém para cantar, porque é um Chegou, espaço, eles estão. Que os caras têm prazer de tocar, de solar, de improvisar, de tocar. Então, quando vai alguém para cantar, eles têm que acompanhar, né? Então não pode Fica solar. quietinho. Tem que ficar quietinho solando, deixar o cara cantar. Então, ninguém gosta. Quando aparece alguém numa roda de choro, os caras ficam tudo bravos. Os antigos, né? Os chorões antigos. Mas depois apareceu a Ademir de Fonseca, né? A Ademir de Fonseca, ela era uma cantora de choro. E ela canta muito choro. E ela começou a cantar choro, uma rapidez. Ela pronunciava a letra do choro muito, assim, sem... Como é que fala? Uma dicção muito perfeita. Você entendia tudo que ela falava. Mesmo rápido. Mesmo rápido, numa velocidade imensa. Ela começou a pegar nome. E os chorões começaram a ver que, começaram a fazer choro para ela cantar. Entendeu? Ah, entendi. E ela ficou muito famosa cantando choro até hoje. Até eu tinha feito um projeto 100 anos de Ademir de Fonseca, acabou não sendo aprovado aí, ela cantava no Brasileirinho, ela cantava numa velocidade impressionante, as músicas. Então era uma característica dela. Ela ganhou espaço cantando choro bem rápido, né? Uma forma bem rápida. E com uma perfeição assim do palavreado, tudo a dicção dela era perfeita. Então você entendia tudo que ela falava, mesmo numa rapidez. Então começou outras pessoas cantaram o choro, né? Mais recente, a Baby Consuelo. Sabe até quem andou cantando choro agora? A Vanderleia. Então, várias pessoas gravaram. Ademir de Fonseca, quem mais? Antes dela, a Carmen Miranda cantou também choro. Ah, ela cantou choro também. Então. Você entendeu? Não foi a Ademir de Fonseca a primeira, mas foi ela que desenvolveu essa parte de choro cantado, você entendeu? Entendi. Hoje até que o pessoal aceita um pouquinho mais, mas ainda nas rodas de choro o pessoal não gosta muito, não. Entendi. E, Roger, por exemplo, o blues tem essas improvisações dos instrumentos, mas alguns cantores, intérpretes, eles aproveitavam esse momento de improvisação para contar história, para envolver, contextualizar. Também tinha isso para contar sobre os seus problemas amorosos, sobre a sua realidade. Tem essa importância do intérprete? O blues é praticamente então é o contrário do choro, né? Porque no que eu estava lendo, nos meus estudos sobre isso, não lembro o nome do bluesman que falou que no blues é mais importante a voz do que o instrumento. Então, se você só tiver a voz, verdade, é o contrário. Você já pode fazer um blues, você não precisa de instrumento nenhum. Até porque na época era difícil ter acesso a instrumento. O pessoal fabricava instrumento lá com resto de caixote, com corda de aço, com tudo improvisado, para tentar fazer algum instrumento. Então, primeiramente, era só voz, né? E aqueles cantam na igreja, né? Igreja evangélica, né? Que eles cantam. Lá. Eles cantavam. Nossa, a voz. As próprias work songs, né? Eram só voz, né? Só meio voz. do campo de trabalho não tinha instrumento. Então, se for analisar, é ao contrário, assim, né? Porque só basta a voz para contar a história, para você lamentar, para chorar o amor perdido, chorar a casa que desmontou, ou alguém que faleceu.
Entendi. Nas Blue Cities, né, o City Blues, na verdade, além dos bluesmans, também tem as cantoras, né, do blues. Inclusive, fui dar uma pesquisada sobre a Bessie Smith, que foi uma cantora revolucionária. Ela era, inclusive, uma mulher, assim, difícil de lidar, né? Segundo o que diziam na época, né? Porque ela era bem empoderada. Inclusive, teve outras cantoras. Eu não sei se você já chegou a assistir aquele filme A Voz Suprema do Blues. Não lembro, acho que não. Que também se trata de uma cantora. Agora eu não vou lembrar. Eu queria que você explicasse também sobre a importância das mulheres, né? Dessas cantoras no blues. Eu acho que a Bessie Smith foi uma das mais importantes. Ela tinha um apelido, eu esqueci, ela tinha um apelido interessante. A primeira, se não me engano, a primeira cantora que foi gravada, cantora de blues, foi gravada em 1912. Foi gravada a primeira mulher. E tinham muitas, né? Muitas mulheres cantoras de blues, até hoje, né? Mais pra frente, tipo Etta James... depois juntando com o jazz a Ella Fitzgerald, tem várias, né? Mas nesse contexto eu acho que envolve também a questão das igrejas, né? Que as mulheres participavam muito, né? Sim, então, faz sentido. E tinha aqueles corais, né? Os corais das igrejas que elas participavam. Eu acho que isso influenciou muito elas terem... E às vezes também de ter contato com o instrumento. Tipo, às vezes elas tinham talvez mais contato, assim, com piano, com outro tipo de instrumento, assim. Então, houveram várias cantoras, assim, importantes no blues. Inclusive, a própria Bessie Smith e outras cantoras do blues, quando elas morreram, assim, praticamente indigentes, né? Nem foram reconhecidas, né? Muitos, né? Muitos. Teve um que é o Robert Johnson, que foi um pioneiro do blues, assim. E o pessoal tem uma história que diz que ele fez um pacto com o diabo, que ele sumiu, ele tocava gaita, ia nos inferninhos, vamos dizer assim, e tocava aquele cara mediano. De repente ele sumiu por um ano e voltou tocando tudo, tocando blues, cantando, criando músicas lindas, melodias. Aí que ele estudou e treinou, pô. Por que não? Um tempo sabático, assim, pra estudar. E o pessoal falou que ele fez pacto, que tem música que chamava Devil Blues, assim. O pessoal, não, ele tem um filme que chama Crossroads também, que conta mais ou menos uma história, assim, da encruzilhada, dos encontros na encruzilhada. Imagino. E no choro, né? Além do Pixinguinha, tem outras referências, grandes referências da música, do gênero? Só tem. Só manda. Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Ernesto Nazaré, Radamés Inátali, quem vem mais assim, Isaías Bueno de Almeida, ele é um grande compositor. Deixa eu ver quem mais. Cartola também. Cartola. Um grande compositor de choro é Paulinho da Viola. A turma acha que ele é só sambista, né? Mas ele tem cara choro lindo. Mais contemporâneo, né? Mais contemporâneo. Tem choros lindos, o Paulinho da Viola. Quem mais que é... No caso, por exemplo, do Pixinguinha, do Paulinho da Viola, eles acabaram indo para outros gêneros também, sim, né? Por exemplo, indo pro samba. Eu acho que o Paulinho da Viola é mais pro samba, né? Ele fez alguns choros, porque todos os caras que tocam samba, tocam outro tipo de música, vai pro choro também. Porque o choro dá muito conhecimento, né? É uma coisa legal, diferente. Aliás, quando lá em São Paulo, quando o Arnaldo dava aula lá na loja contemporânea, que é um ponto de encontro lá, ele pegava um aluno, menino novo que ia tocar cavaquinho, o menino chegava lá e queria tocar samba, aprender a tocar, acompanhar samba. Ele falava, não, eu vou começar a te dar teoria musical, eu vou começar a te ensinar um chorinho para você pegar mais habilidade. Não, depois o menino começava a estudar choro, não queria mais sair fora do choro. Eu imagino. Porque é muito mais amplo o conhecimento, tudo, a técnica e tal. E eu acho que o pessoal do samba, tudo, eles vão lá para... Por exemplo, quando tinha uns encontros na contemporânea, vinha algum grupo do Rio de Janeiro, por exemplo, Bete Carvalho, todos os músicos da Bete Carvalho iam lá na contemporânea tocar choro. Todos eles tocavam choro, os instrumentistas.
A Beth ia lá também, cantava a música lá na loja e tal. Conheci vários cantores, assim, o Zeca Pagodinho, o Jair Rodrigues, todos eles iam lá, na roda de choro. Por exemplo, o Sombrinha que é sambista, né? Ele toca bandolim. Toda vez ele vai para São Paulo, ele vai lá, toca bandolim, porque é o momento que os caras... Você entende porque eles não querem que ninguém canta? Porque é o momento que eles têm disponível para poder... Essa pira do instrumentista, né? Entendeu? De expressar aquilo que aqueles que eles... Sabe? Aquele negócio, aquele lance de tocar, é prazer de tocar, entendeu? Então, o sambista toca choro também. Mas o chorão é mais chegado no choro mesmo. O cara que é chorão lá também, ele só toca choro. O cara não quer saber de... Eu acho, né? No meu caso, eu toco um pouquinho tudo, porque eu fui obrigado a vir pra cá. Fui obrigado não, quer dizer, eu vim pra cá, fui obrigado a ir pro samba também, porque senão você fica sem tocar nada, né? Então, eu gosto também, eu adoro, né? Também tocar samba, tudo. Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, senão você... E como que o artista, agora falando um pouquinho mais sobre a trajetória profissional de vocês, como que vocês, geralmente, né, os artistas, eles têm outro trabalho para se manter, né? Como que tá sendo hoje em dia trabalhar com música? Bom, vou falar no meu caso, eu não dependo da música para viver, né? Eu tenho uma aposentadoria, né, que eu trabalhei na empresa, eu sou aposentado, minha mulher também trabalha, né? E a música para mim é um tipo de um complemento na renda, você entende? Porque aqui não dá para contar muito aqui também em Bauru com renda de música, né? É mais para poder, vamos supor, encher o tanque de gasolina para semana. Comprar um salgado, uma cerveja. Comprar cerveja não, né? Agora não bebo. Cerveja não. Comer pizza no final de semana, entendeu? Então eu tenho esse respaldo, entendeu? Mas espaço mesmo, um espaço cultural que é oferecido pela prefeitura, por exemplo, não é tão estimulado. Não, muito pelo contrário. Edital, né? Não vou nem falar nada. Não vamos entrar nesse aspecto. Não, nesse aspecto. Tem que cortar. Deus, mano. Se a resposta for suficiente. E você, Roger? Por um bom tempo, eu também levava uma vida dupla de músico e tinha uma pizzaria em Bauru. Ah, é verdade, você tem uma pizzaria, né? Pizzaria antigona, que é das mais antigas de Bauru. A gente acabou fechando E sempre levei essa vida dupla, né? Ia tocar... Porque era da família, então podia alguém entrar no meu lugar, minha irmã, minha mãe. Então eu tinha uma liberdade, vamos dizer assim. Em 2019 a gente acabou fechando, um pouquinho antes da pandemia. Aí eu tive que me virar, né? Não tinha mais a empresa para dar respaldo. Então agora, atualmente, eu só tô vivendo de música. Eu tô dando aula, tô tocando. Então, mas ele tem essa possibilidade. Os músicos no nível dele, pode dar aula, você entendeu? Tem como fazer um trabalho com a música. As pessoas que tocam comigo agora no grupo, todos eles dão aula. A Lilian dá aula, o saxofonista dá aula no Projeto Guri. A Giovana, que toca contrabaixo acústico, ela toca na Orquestra Sinfônica de Bauru. O pandeirista também toca, é baterista da Orquestra Sinfônica. Eles dão aula no Projeto Guri, dão aula em outras cidades, dão aula em Pederneira, em Lençóis Paulista. O Projeto Guri salva uma galera, né? Eles trabalham bastante mesmo. Fora eles tocam também com outras orquestras, né? A Giovana, por exemplo, tocou com a Camerata de alunos essa semana, sexta-feira. Então eles têm que batalhar muito, tem que trabalhar muito para poder conseguir um espaço ali, né? E viver disso, né? É bem difícil. Em evento, toca em casamento. Toca em tudo. Os casamentos sempre salvando. Aliás, você acredita que eu já toquei em velório? Você pode achar que é brincadeira. Ai, como foi essa história? Isso aí falta no meu currículo, tocar em velório. Olha, veja bem, uma vez a gente estava fazendo tocando um violão na rua. Tocando o hino do Bexiga. Um samba que era o hino do Bexiga. Eu, o Arnaldo, outros músicos, um cantor que estava lá. Então a gente ia tocando na rua assim, de repente chegamos em frente ao Teatro Sérgio Cardoso. Então tá aquele monte de flor, tudo lá, pediram pra gente tocar. Nós começamos a tocar lá, era o velório do Plínio Marcos. Sabe o Plínio Marcos? Você conheceu? Não O teatrólogo? Ele é famosíssimo, que tem aquele Navalha na Carne, aquela peça de teatro dele que foi super famosa. Era o velório dele.
E nós tocando, passou pro Brasil inteiro. Todas as redes de televisão estavam filmando. Ainda bem que nós tocamos uma música que era super... uma música bem triste, assim, né? Que a gente tava, o cara cantando. E era o velório do Plínio Marcos. A gente nem sabia que era o velório dele. Nós tocando na frente do teatro lá com ele. Então, quer dizer, foi um velório de emoção mesmo. E de presença, né? Porque o cara era o Plínio Marcos, né, pô? Sim. Olha, mais uma aí, história para colocar no currículo do Adair. Vocês também, para finalizar, a gente já tá para finalizar esse primeiro episódio. Queria fazer uma pergunta que vocês dois mencionaram para mim, que vocês são tímidos, né? Sim. E tem muito essa coisa do artista, da figura pública ser uma pessoa extrovertida, aquela pessoa que, enfim, né? As pessoas têm muito essa impressão. Eu queria que vocês dessem um recado para as pessoas que são tímidas, pessoas que são mais introspectivas, que elas podem ser artistas também e que a música também é uma forma de se comunicar, né? Bom, eu falei pra ele, quando você sobe no palco, você se esconde atrás do instrumento, você foca naquilo que você tá fazendo, eu baixo a cabeça, os caras muitas vezes falam, sorri um pouquinho, vai dar uma risadinha, você é muito fechado. Todo mundo acha que eu sou bravo, né, porque eu tenho um cara meio fechado. É que eu me concentro naquele... Como eu toco também de ouvido, então eu tenho que prestar atenção. Quando eu tô tocando alguma coisa, eu tenho que prestar atenção no que a pessoa tá cantando, no que tá tocando, para eu poder, né, poder acompanhar e seguir pelo menos aquele ritmo lá, né, a música, né? Então eu fico na minha. Mas se tiver que abrir a boca no palco e falar no microfone, eu desmaio, mano. Não consigo. Mas desenvolveu super bem aqui, né? E você, Roger? É verdade. Até o que ele falou, quando a gente vai pro instrumento, a gente tem um foco ali, a gente fica num mundo paralelo, vamos dizer assim. A gente fica num mundo completamente paralelo ali. Tanto é que às vezes... Você nem vê as pessoas. Não vê as pessoas. Você não vê as pessoas. É como se você estivesse sozinho ali. Não sozinho, mas... Focado ali. Focado ali, ouvindo o que seus companheiros estão fazendo, para interagir, prestando atenção. Então a gente não... Mesmo, talvez antes de entrar, você fica com aquele nervosinho, né? Mas depois que você tá ali, sua cabeça muda o foco. E você fica ali. Depois que acaba também... Né? Se tiver que dar entrevista, vai embora. Uma vez eu fui tocar tinha uma chamada a Rua do Choro em São Paulo. Montava um palco, a prefeitura montava um palco, vinha tudo quanto é artista de choro, de São Paulo, do Rio, todo mundo tocava lá. Aí tava uma vez, era aniversário do Pixinguinha, que é o Dia Nacional do Choro, que é dia 23 de abril, em homenagem ao nascimento do Pixinguinha. Aí o meu grupo tocou, eu tô descendo do palco, o Cunha Júnior, que é da TV Cultura, foi lá e foi me entrevistar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não sei falar. Ele falou, mas você tá falando, como que você não sabe falar? Já tá falando? Já tá falando, nossa, quase desmaiei, cara, aquele dia lá. Eu imagino. E vocês, como última pergunta aqui, foi muito bom, assim, já adiantando que foi muito bom compartilhar esse espaço aqui com vocês, o conhecimento que vocês têm, o repertório. Eu queria que vocês falassem... quem quiser ver o trabalho de vocês, como que pode acessar? E também um recadinho para os jovens aqui de Bauru, para aproveitar as noites, para conhecer também o choro, por onde eles podem acessar esse repertório. Então, no meu caso, eu tenho um grupo que eu estou tocando atualmente, né? Que chama Sotaque Brasileiro, eu tenho uma página no Instagram. É só chegar no Instagram, entrar no nome do grupo, né? Por ali dá para você entrar em contato com a gente. Esse projeto que eu estou fazendo de choro aí na SAPEC da prefeitura é justamente isso. Nós vamos fazer uma palestra, workshop sobre o choro, para as pessoas que não têm conhecimento, para conhecer melhor o choro, o instrumento, que tipo de instrumento, como funciona, o que é, você entendeu? Mas dá para entrar através desse contato meu aí no Instagram. Legal. E você, Roger? Você sempre tá aí pelas noites de Bauru tocando, o Roger né? não precisa, todo mundo conhece ele. Todo mundo já conhece ele. Ele sempre tá tocando em algum lugar. Em algum gênero diferente. Ele e a Denise, os dois são mais conhecidos que o Pelé aqui em Bauru, mano. É verdade. É verdade. Tem meu Instagram, que é Roger Pereira. Roger de Eduardo, que é meu segundo nome. Roger Pereira. Eu toco com o Clube do Jazz, também tem o Derico toca com a gente, acho que o Ralim deve ter falado, né, uma coisa sobre isso, que era do Jô, né, saxofonista do Jô. Mas eu toco por aí, ontem eu toquei no Sesc,
Hoje eu vou tocar em outro lugar, também um trio de jazz. E direto eu tô postando. Tudo que eu vou fazer eu posto. Ó, hoje eu tô tocando aqui, hoje eu vou tocar dia tal. Meio que uma agenda, né? Assim. As pessoas podem conferir a programação. É. Legal. Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Por esse papo tão gostoso nesse final de tarde, né? Aproveitei muito esse momento. E é isso. Vocês têm algum recado a dar? Já podemos encerrar? Pode encerrar? Pode. Escutem música, né? Escutem, saiam do mainstream, né? Explorem também. Escutem choro também, que é difícil, hein? O brasileiro não gosta de choro, hein? Ó, o Japão, Estados Unidos, a França, os caras adoram choro. Lá tem a Choro das Três, estão tocando nos Estados Unidos. Todo ano nós vamos nos Estados Unidos. Elas estão lá agora fazendo o turnê. Eles tocam em sala de concerto. Que incrível. Tá um nível que eles acham que o choro é de alto nível. Chega aqui no Brasil, toca em boteco, mano. E olha lá, ainda todo mundo falando... Complicado isso aí. Atrapalhando a gente pra caramba. Tem que lutar, a gente sempre lutando contra, né? Contra o sistema. Que abra mais espaço. Sendo teimoso, Bauru, né? A gente é teimoso. A gente quer tocar jazz, quer tocar blues, quer tocar choro. E arrume os espaços. E a gente arruma, acaba arrumando. Eu arrumo. De vez em quando tem uns barzinhos aí que topa tocar choro aqui em Bauru. Legal. Muito obrigada Eu que agradeço. novamente. Bom, encerro com chave de ouro o primeiro episódio do Discodécadas com essa mistura incrível de choro e blues. Espero que tenham aproveitado essa experiência única. E antes de me despedir, gostaria de agradecer ao Brechó Mescana, que é o nosso parceiro de estilo durante toda a programação do Discodécadas. O visual de hoje é uma homenagem ao início dos anos 1900. Então, muito obrigada, Mescana, pela curadoria impecável e pelo apoio constante a esse projeto. A Mescana é uma loja que oferece estilo personalizado e comprometido com a sustentabilidade. Então, convido vocês a seguirem a loja no Instagram, @mescana.com.br, para conferir as peças disponíveis e reservar as suas favoritas. Não deixem de acompanhar o próximo episódio, onde irei explorar o mundo do samba e do jazz com convidados especiais, alguns deles bem conhecidos aqui em Bauru. Espero por você. Um grande beijo e até lá!